Muito bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar os senhores jornalistas aqui presentes e é a primeira conferência do início do ano para também desejar-vos muitas felicidades, muitas realizações, que seja um ano melhor para que todos nós sejamos mais felizes, vamos dizer assim, neste novo ano. Eu começo por dar a conhecer o primeiro instrumento muito importante que foi aprovado ontem em Conselho de Ministros. Eu estou a falar do Programa Nacional para Acolhimento e Integração e Reintegração de Migrantes Retornados. Como sabemos, Cabo Verde neste momento tem um total de cerca de 1.250 repatriados, comumente chamado repatriados. Este programa é um programa que está dirigido para as pessoas que foram objetos de expulsão judicial ou administrativa, que normalmente e comumente são designados como deportados ou repatriados. Também está dirigido para cidadãos nacionais que decidem regressar a Cabo Verde quando, por força de precariedade onde vivem, fazem essa opção de retorno, para imigrantes readmitidos. É um programa que, na verdade, está incluído dentro da política de inclusão social e está virado para poder oferecer uma prestação, acima de tudo, com o objetivo de integração. É um programa que tem 4 componentes. Tem uma primeira componente que é uma componente de informação, de sensibilização, e tem um segundo programa que está relacionado com a assistência no retorno, um terceiro que é a recepção e acolhimento, e o quarto e mais importante que é o apoio à reintegração. Esse apoio à reintegração vai se fazer através das várias medidas setoriais de política, seja no processo de educação, seja no processo de capacitação e formação profissional, para que efetivamente possa haver uma opção de empregabilidade para as pessoas quando retornam. Envolve vários setores, não é? Envolve o Ministério da Educação, envolve o Ministério da Família e envolve o Ministério da Saúde, e vai haver aqui uma conjugação de esforços para poder dar uma resposta de forma integrada, que começa à chegada, não é? No processo de acolhimento, para que as pessoas sejam recebidas, informadas, e o próprio programa estabelece mecanismos alternativos de recepção, com possibilidades de poder ter imóveis, em caso de necessidade, para poder receber as pessoas, distribuídas ao longo do país, através dos vários municípios, para poder dar uma resposta. Este vai-se chamar o Programa Nacional, como eu tinha dito, para acolhimento, reintegração e integração de migrantes retornados. Os dados que nós temos apontam para um número significativo, sendo que esse número é distribuído ao longo dos vários anos. De 1992 a 2009, tivemos 986 casos, provenientes, na sua maioria, à volta de 50% dos Estados Unidos da América, seguido de outros países da Europa, como Portugal, França, Espanha e Holanda. Depois temos os dados da Direção de Imigração e Fronteira, relativo ao período de 2010 a 2015, e esses dados registram 576 casos, desta vez proveniente, na sua maioria, de Portugal. De 2016 a 2022, os dados do DEF dão-nos um número de 343 casos provenientes, o que são o total, como eu já fiz referência, agora, atualmente, de 1.250 repatriados, sendo que 1.080 são do sexo masculino e 116 são mulheres. Estes números mostram a necessidade de se ter uma política de integração e de inclusão, e é com base nisso que esta medida de política foi pensada e gizada. Tem um orçamento atrelado a esse programa para esses 2 anos. Só do orçamento do Ministério da Família são 15.000 contos, mas associa-se ainda orçamentos do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça, que também são partes integrantes dentro deste processo de integração de migrantes retornados. Igualmente foi aprovado a Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema, no horizonte de 2022 a 2026.
Quero partilhar convosco que isto é um compromisso assumido pelo Governo no sentido de erradicar a pobreza extrema até 2026. Esta estratégia define as ações estratégicas necessárias para o combate à pobreza extrema, que devem ser implementadas neste horizonte e que já estão incluídas no Plano de Estratégia de Desenvolvimento Sustentável, que na verdade é o nosso Plano de Desenvolvimento Económico. Os dados atuais que nós temos apontam para a existência de 12.184 agregados familiares a viver em extrema pobreza e o pressuposto é que no horizonte de 2026 a gente tenha erradicado esta pobreza extrema. Neste momento, cerca de 13,1% da população cabo-verdiana vive nesta condição, portanto, na condição de extrema pobreza, considerando que são pessoas que têm menos do que o que corresponderia a 135 escudos por dia para a satisfação das suas necessidades básicas. Esta é uma estratégia transversal que traz e impõe uma responsabilidade também para os vários setores e é uma estratégia que pretende, acima de tudo, reforçar o sistema de proteção social, focalizando no aumento da cobertura dos programas sociais e da transferência de rendimento. Os estudos apontam que essa transferência de rendimento realmente tem sido eficaz para tirar as pessoas da extrema pobreza e é uma aposta que o Governo continua a fazer, sendo certo que é preciso trabalhar e erradicar a pobreza extrema, mas é preciso também incentivar e cultivar medidas de autossuficiência para quando as pessoas estiverem na condição de realmente poder aproveitar das oportunidades que o desenvolvimento económico oferece. Dentro dessa estratégia, há que se fazer uma melhor articulação das políticas setoriais e de todas as políticas sociais para que a gente possa, de uma forma integrada, responder e combater a pobreza. E é preciso, igualmente, fazer um reforço das capacidades institucionais, técnicas e financeiras para viabilizar aquilo que é a expansão das medidas. E, ao mesmo tempo, obviamente, mais importante é fazer e criar uma espécie de monitorização das medidas que vão sendo implementadas para se poder avaliar a sua eficácia. Portanto, essa estratégia pretende imprimir um novo impulso a esta questão. Isto é um compromisso muito importante do programa do Governo e, como tal, há todo um engajamento e toda uma estratégia que é esta para que a gente possa materializá-la, e é uma estratégia que exige uma cooperação de todos. Basicamente, os municípios aqui entram com um papel muito importante porque tem-se que fazer a territorialização dos instrumentos de combate à pobreza, permitindo que eles sejam grandes parceiros nesta medida, assim como outras entidades públicas e, igualmente, as agências e organizações da sociedade civil. O que é importante dizer é que, dentro da filosofia do Governo, nenhuma medida que está prevista dentro desta política deve ser utilizada ou explorada politicamente. É uma medida que visa, no primeiro momento, tirar as pessoas da extrema pobreza, mas o objetivo tem que ser necessariamente criar mecanismos para a integração e a autonomia das pessoas para que elas possam ser capazes de procurar os seus caminhos e defender aquilo que são as suas próprias necessidades. Das medidas concretas desta estratégia, estamos a falar da expansão do rendimento social de inclusão, que já é conhecido, que vai para apoiar, acima de tudo, os agregados familiares com crianças, porque os dados também apontam, os dados do Cadastro Social Único também apontam que as crianças representam cerca de 37% daqueles que estão nesta situação de extrema pobreza. Vai-se também utilizar o mecanismo da promoção da inclusão produtiva através das medidas de formação e apoio à criação do próprio negócio para os adultos e ainda expandir a cobertura da pensão social, seja ela a nível do regime obrigatório, seja a nível do outro regime. Nós sabemos que, a esta altura, temos mais ou menos uma cobertura do regime não contributivo, do regime obrigatório em cerca de 46%,
a meta estabelecida é que consigamos atingir mais de 56% no final da legislatura, em 2026, e para o regime não contributivo já está prevista uma medida de se incluir muito mais, mais de 3.000, e a meta no final de 2026 é que efetivamente nenhum idoso que esteja em situação de extrema pobreza esteja sem cobertura desta pensão. Muito obrigada a todos pela atenção. Eram essas as informações que nós queríamos passar em decorrência do Conselho de Ministros realizado ontem. Não sei se tem perguntas. Em relação aos migrantes retornados, tendo em conta que a parte das nacionalidades preços, o que acaba de ter feito para impedir que eles sejam? É uma pergunta muito pertinente. Efetivamente, esta medida de estratégia também ela é pensada num quadro de prevenção e, neste particular, é o Ministério das Comunidades que assume essa responsabilidade de fazer os trabalhos a nível das comunidades para poder, vamos dizer assim, diminuir, não é, essa realidade, promovendo uma melhor integração deles lá onde estão e evitar que esta situação aconteça. No fundo, é uma medida de estratégia que trabalha a Jusante e a Montante, sendo que esse trabalho tem que ser feito lá, mas quando acontecer a expulsão, aqui sejam recebidos, acolhidos e com mecanismos e opções de integração económica. Haverá a atribuição de algum tipo de subsídio? Não, as medidas que estão sendo planeadas são, por exemplo, nós temos o programa da formação profissional, em função dos que retornam, há interesse na formação profissional, dirigi-los para as opções de formação profissional que existem, em função daquilo que seria a propensão ou a vocação deles, para garantir aquilo que é a empregabilidade. Não passa pela via da atribuição de subsídios, mas sim de mecanismos de apoio direto. Aqueles que não têm escolaridade ou que têm problemas com a escolaridade básica, através do Ministério da Educação, para integração e para programas de educação. É mais ou menos neste sentido. Sobre a questão da pobreza, disse que, portanto, os números apontam para cerca de 13% da população que vive nesta situação de extrema pobreza. Sabe-se que o INE está a fazer um estudo até dezembro deste ano para definir exatamente a questão da pobreza. Portanto, é uma estratégia a modificar com o tempo, não é? Sim, o Governo está ciente disso e, de qualquer forma, devo dizer que a estratégia foi concebida na projeção que o INE fez a partir dos dados de 2020, que são os dados sobre as receitas e despesas